E aí, galera, vocês, te desafio a resolver esta questão de geometria, hein? Você aceita o desafio ou vai? Eu espero que você aceite o desafio e assista esse vídeo para ver como é que vai ser essa resolução, tá bom? Vamos acompanhar aqui? Primeiro, a leitura do nosso enunciado, da nossa questãozinha, tá bom? Então, olha o que ele diz aqui, ó. Na figura, ABCD é um quadrado, tá vendo aqui, ó? ABCD é um quadrado. E o arco AP, ó, aqui é um arco de circunferência, esse arco AP tem centro em D, tá bom? Ó? Então, esse arco AP tem centro em D. Se a área assinalada, essa área que está marcada aqui, ela mede 4 menos π sobre 8, eu quero saber qual é o perímetro do quadrado, ou seja, eu quero saber a medida do contorno desse quadrado. E aí, gente, muitas vezes em geometria, em problemas de geometria, o importante não é você olhar para o todo, e sim para uma parte dele, tá? Então, para a gente resolver esse problema do quadrado, eu não vou me focar no quadrado. Eu vou focar minha atenção nesse triângulo aqui, ó. Se você observar, esse triângulo ADB, ele divide o meu quadrado em duas partes iguais, tá vendo? Ó? Essa diagonal DB ou BD, ela divide o quadrado em duas partes iguais. Ou seja, esse triângulo que eu estou marcando aqui, a parte de cima, é igual, né? Tem as mesmas medidas, é congruente a esse triângulo aqui da parte de baixo, tá bom? Então, essa diagonal aqui, ela acaba dividindo o meu quadrado ABCD em duas partes iguais. Tranquilo? Para eu saber o perímetro do quadrado, eu precisaria saber a medida de cada um dos lados desse quadrado. Como eu não tenho essa informação ainda, eu vou chamar esse lado de L, tá bom? Então, aqui é L, L, e todos os outros lados medem L. Só que como eu vou focar apenas nesse triângulo retângulo aqui, ó, que eu destaquei, então me basta saber que aqui é L, é o lado do quadrado, e aqui também. Beleza? Outra coisa que eu vou observar é que, como AP ele é um arco com centro em D, ó, tá vendo que ele é um arco AP com centro em D? O problema disse isso. Então, DA e DP são raios dessa parte, desse pedaço de circunferência, desse pedaço de círculo, que a gente chama de setor circular, tá bom? Isso aqui, como é um arco, vai limitar aqui em ADP um pedaço de círculo, um setor circular, onde DA é um raio e DP também é um raio. Lógico, se DA é L, DP também é L. Beleza? Porque aqui é um setor circular, ó, de D para A eu tenho um raio do setor, de D para P eu tenho outro raio. Como esse raio é L, aqui vai ser L também. Importante também mencionar que esse triângulo que eu estou focando aqui, ele corresponde à metade da área do meu quadrado. Então, como ele dividiu a área do quadrado ao meio, ele também conseguiu dividir esse ângulo aqui ao meio. A gente sabe que todos os ângulos do meu quadrado são retos, são ângulos de 90 graus. Então, esse pedacinho aqui, ele vai valer 45 graus. E aí, por que eu vou precisar saber esse ângulo? Justamente para saber que fração do círculo corresponde a essa fatia aqui, ó, esse setor circular, tá bom? Por quê? Porque eu tenho como referência a área assinalada. E essa área assinalada nada mais é do que a área do triângulo todo, né, ó. Então, eu pego o triângulo todo, tiro esse setor circular, tiro essa fatia de círculo, vai me sobrar a área assinalada.
Então, eu vou focar nessa ideia que a área assinalada é a área do triângulo menos a área desse setor aqui, dessa fatia de círculo, para tentar descobrir a medida de L e assim descobrir o perímetro do quadrado, tá? Mas vamos trazer alguns lembretes importantes aqui, ó. Lembrar que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, onde a base e a altura formam 90 graus entre si, ou seja, uma das medidas seria o lado e a outra também, né? Ó, a base sendo o lado, a altura seria lado também, tá? E eu tenho a área do círculo, que é π vezes raio ao quadrado. Só que no caso aqui eu não vou calcular a área do círculo todo, eu vou calcular a área de uma fatia. Tranquilo? Então, eu poderia dizer que essa área aqui, 4 menos π sobre 8, que é a área assinalada, vai ser a área desse triângulo, que é L vezes L sobre 2, ou L ao quadrado sobre 2, menos a área desse setor circular. Vamos lembrar que a área do círculo toda seria uma área de um setor de 360 graus. 45 graus seria justamente essa volta completa dividida por 8. Então, seria 1/8 do meu círculo, né? Se eu pegar 360 graus, que é a minha volta toda, dividindo em 8 partes, cada parte seria 45 graus, tá bom? Então, eu teria a área do meu triângulo menos 1/8, ou a 8ª parte da área do círculo todo. Porque aqui eu tenho só 1/8 de volta, né? Ó, eu não tenho os 360 graus, eu só tenho 45 graus, que seria 1/8 de volta. Então, eu poderia dizer que a minha área assinalada, que é 4 menos π sobre 8, vai ser igual à área do triângulo, que é L vezes L sobre 2, né? Ou L ao quadrado sobre 2, é a área do triângulo, menos 1/8, que é a fração do meu setor, de π vezes o raio, que aqui é L, ao quadrado, tá bom? Então, L vezes L sobre 2, ou L quadrado sobre 2, é a área do triângulo. π vezes L ao quadrado, como o raio aqui é L, seria a área do meu círculo. Só que eu não tenho um círculo todo, eu tenho apenas 1/8 dele. Então, π L ao quadrado sobre 8. Tranquilo? Vocês estão percebendo que eu estou trabalhando com frações de denominadores diferentes. Eu poderia igualar esses denominadores para ter uma base de comparação melhor. E aí eu vou tirar o MMC de 8 e de 2, que é o próprio 8, tá? E aí em cada fração, divide embaixo e multiplica em cima, né? Então 8 por 8 dá 1, vezes 4 menos π vai dar o 4 menos π. O 8 por 2 dá 4, 4 vezes L quadrado dá 4L quadrado. E na última fração, 8 por 8 dá 1, 1 vezes πL quadrado dá πL quadrado. Tranquilo? Veja que agora eu tenho o denominador 8, tanto de um lado como do outro da igualdade. Eu posso cancelar esses denominadores aqui, até para deixar a minha expressão mais simples. Ficando assim com 4 menos π. E aqui, além de cancelar o denominador 8, eu ainda poderia ver que L ao quadrado é o meu fator comum. Então, se ele é o meu fator comum, eu posso colocar ele em evidência. Colocando ele em evidência, vai multiplicar o quê? 4 menos π. O que vocês observam aqui? Que eu tenho 4 menos π de um lado, 4 menos π do outro. Se eu cancelar o 4 menos π dos dois lados, a igualdade não se altera. E aí, óbvio, o 4 menos π do lado direito está multiplicando o L quadrado, e o 4 menos π do lado esquerdo aparentemente não está multiplicando ninguém. Ou seja, eu posso dizer que ele está multiplicando 1. E aí, cancelando o 4 menos π de um lado, 4 menos π do outro, vai me sobrar o quê? Que L ao quadrado é igual a 1, tá? Se L ao quadrado é igual a 1,
Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 1? Só pode ser 1 mesmo, tá? Ou então você pode pensar que esse quadrado vai para o outro lado como uma raiz quadrada de 1 é 1, tá bom? Aqui eu estou pensando em um número que elevado ao quadrado dá 1. Só pode ser o próprio 1, né? Porque 1 ao quadrado é 1. Com isso, eu descobri a medida de cada lado do meu quadrado. Descobrindo a medida de cada lado do meu quadrado, eu consigo facilmente determinar o perímetro do meu quadrado. Porque eu sei que as medidas dos 4 lados do quadrado são iguais, então eu vou ter 4 vezes a medida do lado. Ou seja, 4 vezes 1, que dá 4. Então, o perímetro desse quadrado é igual a 4. Veja que em nenhum momento ele citou unidades de medida, então aqui também não tem uma unidade de medida definida, tá bom? Você vai simplesmente dizer que o perímetro do seu quadrado aí vale 4. Tranquilo? Boa questãozinha bem interessante. Acredito que vocês vão gostar muito desse vídeo, tá bom? Se gostar, coloca aí o joinha, curte, manda o seu comentário, dá sugestões para próximos vídeos e estamos aí abertos às sugestões de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E aí, galerinha, estou trazendo nesse vídeo uma questão de áreas de figuras planas muito desafiante, hein? Eu quero ver se você é capaz de resolver, viu? Vamos à resolução? Lembrando primeiro que é importante a sua inscrição, o seu joinha, os seus comentários no nosso canal, tá bom? Vamos lá. Essa questão aqui é forte. Vamos lá. Na figura ABCD é um quadrado de lado 1. Então aqui você tem um quadrado de lado 1, tá bom? Todos os 4 lados medem 1. DEB e CEA são arcos de circunferências de raio 1. Obviamente, se o raio desses arcos coincide com a medida do lado do quadrado, os seus centros devem estar nos vértices, tá? Então, sugere-se que o arco DEB tem centro em A, porque a distância de A para D ou de A para B é 1. Da mesma forma que o arco CEA, ele está centrado em D, porque a distância de D para C é 1, de D para A é 1, tá bom? Dessa maneira, eu quero encontrar essa áreazinha achurada, essa áreazinha destacada aqui. E aí, a grande pergunta, como é que a gente vai fazer isso? Tá bom? A geometria muitas vezes nos surpreende com recursos que podem não ser muito convencionais, tá bom? Essa questão está nos mostrando exatamente isso. Nós vamos usar um recurso não muito convencional para encontrar a sua solução de maneira bem prática, tá certo? Então, observe o seguinte. Vamos começar a nossa resolução. DEB é um arco de raio 1, assim como CEA também é um arco de raio 1, tá bom? Então, esse arco CEA, ele está centrado em D, tá bom? Se eu pegar um segmento de D até um ponto qualquer desse arco CEA, essa distância obrigatoriamente vai ser igual a 1, tá certo? Então, essa distância de D até qualquer ponto do arco CEA será 1, que é justamente o raio, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar um segmento que vai de D até E, tá bom? Ó, de D até E, tá bom? Essa medida aqui é um raio do CEA, é um raio do arco CEA.
Então, esse raio aqui, ele só pode medir 1, tá bom? Então, essa medida aqui é 1, tá bom? Da mesma forma, se eu pegar a partir de A qualquer segmento que vá até o arco DEB, essa medida também vai valer 1, que é justamente o raio do meu arco, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, eu vou traçar aqui um segmento que vai de A até E, tá bom? E aí, o que você vai perceber com isso? Você vai formar um triângulozinho DEA, onde, perceba, o lado AD é o lado do quadrado, é 1, DE e EA são raios, né, dos nossos arcos. Então, eles também valem 1. Com isso, você está visualizando aqui em DEA um triângulo com os 3 lados iguais, ou os 3 lados com a mesma medida. Quer dizer, aqui eu tenho um triângulo equilátero. E você deve saber que todo triângulo equilátero também é um triângulo equiângulo, tá bom? Então, se ele tem os 3 lados com a mesma medida, os 3 ângulos internos também vão ter a mesma medida, tá? A gente sabe que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, tá? Como eu tenho 3 ângulos iguais, 60 graus para cada um. Então, esse ângulo com abertura em D mede 60, esse ângulo com abertura em A mede 60, e esse ângulo com abertura em E também mede 60 graus. Tranquilo? Dessa forma, olha o que a gente mostrou para vocês. Olha o que a gente formou com isso. Nós formamos um triângulo, tá bom? Ó, um triângulo equilátero aqui, ó, o triângulo DEA. Nós temos daqui, ó, de D para C para E, uma fatia de círculo, né, um setor circular, assim como de A para E passando por B, ó, também uma outra fatia de círculo. Então, eu decomponho essa parte não achoada em um triângulo equilátero de lado 1 e 2 setores circulares de raio 1. Até porque, ó, DC e DE são raios desse setor, valem 1. Assim como AE e AB são raios do setor, também valem 1, tá bom? Então, a ideia é a seguinte, eu vou pegar esse quadrado, desse quadrado eu vou tirar a área desse triângulo equilátero e vou tirar a área desses 2 setores circulares. Quando eu fizer isso, quando eu fizer a retirada do triângulo equilátero e dos 2 setores, vai me sobrar exatamente essa área achurada, tá? Vale lembrar também que todos os ângulos do quadrado são retos, ou seja, medem 90 graus, tá? Então, pode ver que parte desse ângulo reto com abertura em D é ângulo do meu triângulo equilátero. Então, esse pedacinho aqui, ó, é 60 graus. Este outro pedacinho é o que falta para completar 90. Assim como aqui embaixo também, esse pedacinho é o que falta para completar 90 graus, tá? Então, 30 graus aqui em cima, 30 graus aqui embaixo, tá? A soma desses 2 ângulos, tá? O ângulo do triângulo mais o ângulo do setor circular, tem que dar um ângulo reto, tem que dar 90 graus, que é a medida de cada ângulo interno do meu quadrado. Tranquilo? Bom, lembrar que quando eu tenho um triângulo equilátero, você pode até utilizar o base vezes altura sobre 2, tá bom? Ó, a base aqui seria 1, a altura eu teria que calcular, tá certo? A altura eu teria que calcular sobre 2. Eu poderia até usar o base vezes altura sobre 2. Só que isso vai dar um pouco mais de trabalho. Então, eu sugiro que vocês usem a expressão característica de um triângulo equilátero, tá? Então, a área de um triângulo equilátero é a medida do lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, tá bom? É assim que a gente calcula a área de um triângulo equilátero. A gente vai utilizar aqui no triângulo DEA,
é A, tá bom? Assim como a área de um círculo, que é πr ao quadrado, que eu vou utilizar aqui neste setor de 30 graus, mais este outro setor de 30 graus. Lembrando, mais uma vez, que a área do círculo é a área da volta completa, 360 graus. Enquanto que aqui eu não tenho os 360 graus, eu tenho apenas 30 graus em cima, 30 graus embaixo. Tá bom? Então, essa fatia aqui de 30 graus corresponde à circunferência toda dividida em 12 partes. Ou seja, cada uma dessas fatias, tanto a fatia de cima como a fatia de baixo, correspondem a 1/12 da área do círculo completo. Seria a volta completa, tá? Então, a volta completa, 360 graus. Esse setor aqui tem 30 graus, ou seja, é a 12ª parte, ou seja, é 1/12 do meu total, tá bom? Da minha volta completa. Então, seria um círculo dividido em 12 partes. Tranquilo? Bom, feitas as nossas análises, feitos os nossos lembretes, agora a gente vai para a prática, tá bom? Então, como a gente disse, essa área achurada, ela vai ser o quê? Vai ser a área do quadrado menos a área do meu triângulo equilátero central menos a área desses dois setores circulares. Cada um deles é 1/12 da área do círculo todo, tá bom? Então, a gente ficaria com essa situação aqui, ó. A área achurada é a área do quadrado menos a área do triângulo, menos 2 vezes a área de um setor de 30 graus. Que eu tenho um setor de 30 graus aqui em cima e eu tenho um outro setor de 30 graus aqui embaixo. Perfeito? Vamos lá. A área do quadrado, base vezes altura. Então, ela vai ser 1 vezes 1 ou simplesmente 1, tá bom? Então, a área do meu quadrado é 1, tá bom? No meu triângulo equilátero, eu vou utilizar essa expressãozinha aqui, essa formulazinha. Lembrando que a medida de cada lado do meu triângulo equilátero também vale 1. Então, substituindo L por 1, eu vou ficar com 1 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. A área desse triângulozinho aqui, tá bom? Menos 2 vezes a área de um setor, que é 1/12 da área do círculo todo. Ou seja, seria a área do círculo todo dividido por 12, tá? A área do círculo todo é π vezes o raio, que é 1 ao quadrado, dividido por 12, porque o setor é de 30 graus, tá? Eu tive que dividir a volta completa em 12 partes para chegar a cada setor desse, tá? Então, π vezes 1 ao quadrado sobre 12 é a área de cada um desses setores. Como eu tenho um setor em cima, um setor igual embaixo, multiplique essa área do setor por 2. Tranquilo? Bom, a gente já está chegando nos finalmente da questão, porque eu sei que 1 ao quadrado dá 1, tá bom? E aqui esse 12 eu posso dividir por 2, que dá 6. Então, com isso, ó, eu vou ficar com 1. Aqui esse 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Então, vou ficar com raiz de 3 sobre 4. E aqui, quando eu divido 12 por 2, dá 6. Π vezes 1 ao quadrado dá π. Então, aí a gente achou a nossa área achurada. É a área do quadrado menos a área do triângulo menos a área dos dois setores. E aí nós vamos chegar a esse resultado aqui, tá bom? Como o raio da minha circunferência ele não tem unidade de medida, essa área aqui também não terá uma unidade de medida, tá bom? Tranquilo? Então, o nosso problema está resolvido. Probleminha bem desafiador, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando aí os nossos vídeos, as nossas explicações, as nossas dicas, para você ficar cada vez melhor no estudo da matemática, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu!